Muito boa tarde, eu me chamo Gabriela Corrêa e é com prazer que o cerimonial do Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte, da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, anuncia que hoje, dia 23 de outubro de 2001, será apresentada a palestra técnica com o tema Operação e Transmissão de Eventos Virtuais, a ser proferida pelo mestre Braulio Paes Marques. A palestra será ministrada durante a disciplina de gestão de eventos, esporte, saúde e lazer. Disciplina ministrada pelo professor Paulo Henrique Azevedo, docente da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. Informamos que as perguntas ao palestrante deverão ser feitas através do chat de Zoom e serão realizadas ao final da palestra. Solicitamos que mantenha o seu microfone no modo desligado para manter o bom andamento da palestra. Iniciaremos agora a palestra Operação e Transmissão de Eventos Virtuais a ser proferida pelo mestre Braulio Paes Marques. O palestrante é o mestre Braulio Paes Marques, que é graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília em 2017, mestre em Estudos Olímpicos, Educação Olímpica, Organização e Gestão de Eventos Olímpicos, pela Universidade do Peloponeso, Academia Olímpica Internacional da Grécia, com a dissertação intitulada Arenas Temporárias dos Jogos Olímpicos. Por que e como essas arenas podem contribuir para o movimento olímpico? Árbitro nacional de tênis, licenciado pela Confederação Brasileira de Tênis, desde 2012, tendo atuado em eventos como o Brasil Open de 2014, Jogos Paralímpicos Rio 2016, trabalhou também no comitê organizador local da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Brasil 2019 e no comitê organizador local da Copa América 2021, ambos na área funcional de competição. Atuou como voluntário para a organização da Copa das Confederações da FIFA Brasil 2013, da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e dos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires em 2018. Senhoras e senhores, com a palavra, o mestre Braulio Paes Marques, ministrando a palestra Operação e Transmissão de Eventos Virtuais. Agradecido, Gabi. Bom, boa tarde todo mundo. É bom estar mais uma vez aqui com vocês. Vocês conseguem me ouvir bem? Alguém me dá um feedback, por favor? Eu consigo te ouvir muito bem. Tá, ótimo. Bom, obrigado, Gabi, pela apresentação. Eu fiquei sem graça agora. Bom, gostaria também de agradecer ao professor Paulo, que daqui a pouco vai estar aqui, para a gente, né, pelo convite, pela oportunidade de falar aqui para vocês. E hoje, como a Gabriela já apresentou um pouco, eu vou falar sobre essa área de transmissão e de operação, né, de modo geral, de eventos virtuais. E o meu intuito aqui é passar um pouco, né, da experiência que nós temos aqui do Gesport, e de outros eventos, né, de fora do Gesport, em relação à transmissão, para que vocês consigam preparar da melhor maneira possível as palestras técnicas, né, do mês que vem, que vocês, os 3 grupos, vão apresentar. Vou iniciar o compartilhamento aqui. Me dá também só me deem só um ok se está em tela cheia. Vocês conseguem ver? Sim, tela cheia. Tá. Eu consigo passar, né? Tá passando aí normal. Sim, perfeito. Bom, então vamos lá. Como já foi dito, aqui o título, né, da apresentação é Operação e Transmissão de Eventos Virtuais. Eu sou o Braulio Paes Marques. A estrutura aqui dessa apresentação vai ser... Primeiro eu vou fazer uma breve apresentação aqui, minha, pessoal. Depois eu vou apresentar as etapas de um evento. E aqui vai ser, para quem assistiu aquela minha outra palestra
no mês passado. Talvez aqui eu vou retomar algumas coisas daquela palestra, ou talvez seja um pouco mais repetitivo, mas eu acredito que seja importante também aqui para aqueles que não puderam participar, né, para ter uma contextualização geral em relação a como funciona um evento. Depois eu vou me aprofundar mais nessa área de transmissão de um evento. Vou mostrar aqui as várias etapas, o nível de planejamento e também nem tanto a operação, mas mais o planejamento mesmo, quais são as etapas a serem seguidas. Num quarto momento aqui, eu vou mostrar vários exemplos práticos, né, do que nós já fizemos, como que foi o processo, né, de aprendizado nessa área de descoberta. E por fim, a gente passa para o momento de perguntas e respostas, onde ficarei mais do que feliz de ajudá-los e de responder às suas dúvidas. Bom, apresentação pessoal. A Gabi já fez uma apresentação minha aí, já leu meu currículo, então eu não vou retornar nessa parte. Então, desde 2012 eu venho trabalhando com eventos presenciais, eventos esportivos, mas aqui eu gostaria de falar mais de como que eu conheci o Gesporte, o professor Paulo Henrique, a Gabriela, a Amanda também, que veio aqui falar com vocês na terça-feira. Tudo começou assim que eu terminei a engenharia civil na UNB. Eu estava na Grécia, eu entrei de férias lá na Grécia, vim passar uns meses aqui no Brasil. E na época eu estava procurando estágio, eu estava procurando alguma coisa para fazer aqui no Brasil, não queria ficar 4, 5 meses parado. E por meio de amigos, de conhecidos da educação física de Brasília, eu fui informado de que na UNB, lá na FEF, no CO, existia um laboratório de pesquisa sobre gestão do esporte, em que as coisas eram um ótimo ambiente, né, para jovens, né, recém-formados, estudantes, para aprenderem e para iniciarem uma carreira profissional. Então eu peguei o contato do professor Paulo Henrique, né, por meio de um amigo, talvez alguns de vocês conheçam, o Vinícius Cirilo, que me passou o contato. E entrei em contato com o professor Paulo Henrique. O professor foi muito solícito, conversou comigo, perguntou o que eu fazia, né, as minhas motivações, as minhas intenções, e me convidou para visitar o laboratório do Gesporte no CO e também para participar do encontro anual do Gesporte em 2017. Eu acredito que esse aqui tenha sido o 7º encontro anual. E aqui foi a primeira vez, de fato, que eu participei de um evento do Gesporte, em que eu encontrei as pessoas. Nesse primeiro momento aqui, como já estava muito em cima, acho que faltavam uns 2, 3 dias para o evento, então foi algo muito pontual, assim, eu mais participei do que ajudei na organização. Mas nesse primeiro momento eu já conheci algumas pessoas, por exemplo, a Gabi, que me apresentou aqui agora, ela está nessa foto aqui de baixo. A Amanda também, ela foi a mestre de cerimônias nesse evento, então eu conheci ela também nesse primeiro momento. E por ironias do destino, por exemplo, a Amanda, a gente vem trabalhando bastante juntos, mas foi a única vez que eu encontrei ela, foi nesse evento aqui. Então, por conta da pandemia, que está tudo online, nunca mais encontrei pessoalmente essas pessoas. Então, é uma situação um pouco, né, diferente, assim, meio inimaginável, mas enfim, é o que é. Desde então, eu nunca perdi o contato com o Gesporte. Quando eu voltei para a Grécia, em vários momentos em que eu viajei e fui a outros lugares onde tinha, por exemplo, uma biblioteca, alguma área, alguma instituição de ensino, todos os livros produzidos pelo Gesporte, eu levei alguns exemplares para essas bibliotecas. Hoje, por exemplo, na biblioteca da Academia Olímpica Internacional na Grécia, existe exemplares do livro dos livros do Gesporte.
Mas sempre coisas pontuais. Às vezes eu passava por Brasília, também ia lá visitar o laboratório, sempre conversava com o Paulo Henrique, né? Mas nunca tinha, de fato, trabalhado para a organização de um evento do Gesport. Tudo isso mudou com a pandemia. Com a pandemia, tudo se tornou online, tudo se tornou questão de Zoom, de acesso à internet, então ficou muito mais fácil para mim. Nesse momento, né, no início da pandemia, eu me mudei aqui para Uberaba, que é a casa dos meus pais, interior de Minas Gerais, estou aqui até agora. Até hoje eu fico a maior parte do tempo aqui. E estando num ambiente virtual, os eventos se tornando, né, sendo deslocados para um ambiente virtual, viabilizou com que eu participasse de fato da organização. Então, desde de março do ano passado, que eu me envolvo, eu estou, né, constantemente em contato com o Gesport. Nós já participamos da transmissão, da organização de eventos tais como a 10ª JGesport, em novembro do ano passado, o 11º Concref 7, que foi em maio desse ano. Nós já realizamos 2 cerimônias de outorga de grau dos formandos, né, de bacharelado e licenciatura da FEF, da UNB. Mais recentemente também nós organizamos a cerimônia de solene, a sessão solene de 50, em comemoração aos 50 anos do Centro Olímpico. E também mais recentemente, aí já no ambiente externo ao Gesport, eu fui contratado para trabalhar, para prestar serviços para a organização do 22º Combrace e o 9º Conice, que é um evento de Ciências do Esporte, organizado pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Talvez seja o maior evento da área nessa área de Ciências do Esporte no Brasil, com números assim muito, muito grandes. Números chegam a ser assustadores assim, de audiência, de trabalhos apresentados. Bom, talvez muitos aqui de vocês já conheçam, né, como funciona a estrutura do Gesport. Então, na formação Gesport, nós passamos sempre por todas as áreas desse evento. Então, em todos esses eventos aqui, sempre de alguma maneira ou de outra, eu estive envolvido em todas as áreas, desde marketing, etapa científica, operação, contato com palestrante, serviços ao inscrito, e etc. Mas eu sempre, de fato, assim, ao longo do tempo, o que eu fui, digamos, mais me especializando e mais coordenando, assim, de uma maneira mais efetiva, foi a área de transmissão. Todos esses eventos aqui, eles têm em comum que foram eventos online, então a área de transmissão se tornou uma área chave desses eventos, e em todos eles eu tive envolvido. Bom, agora aqui já passando para uma segunda etapa, que eu vou retomar o que eu já apresentei naquela outra palestra. Qualquer evento, seja ele virtual ou presencial, esportivo ou não esportivo, qualquer evento, de modo geral, ele tem 4 etapas, desde o seu início, né, da sua concepção, até a desmobilização e o feedback. Essas etapas, né, num primeiro momento, é realmente uma etapa em que os objetivos do evento são definidos, o conceito, né, do evento, o conceito geral do evento é feito, ele é criado, são feitos estudos de viabilidade para ver se é possível realmente, né, prosseguir com essa ideia, com essa proposta, com esse projeto. Se sim, né, após esses estudos de viabilidade, caso, né, seja comprovado que é possível realizar, a gente prossegue, seja para a etapa de planejamento, para eventos que exigem candidatura, para uma fase de candidatura. Caso o evento se prove inviável, a gente tem que voltar lá para o início e redefinir os objetivos, os conceitos. Então, essa é uma primeira fase. A segunda fase é realmente uma fase onde a gente mais
onde mais tempo, né, mais demanda tempo, mais demanda esforço, trabalho, que é a área de planejamento, que é uma área extensa que vai desde o momento em que é decidido ou é confirmado que o evento vai ser realizado, até de fato o início do evento, o início da operação do evento. Que essa fase de operação do evento, propriamente dito, seria a terceira etapa, que geralmente é um período curto, mas muito intenso, de muito trabalho, onde tudo que foi feito para o planejamento, né, ele é traduzido para essa parte do evento. E, por fim, após o encerramento, ou seja, após a cerimônia de encerramento, após a partida final, ou seja, a última atividade dentro do evento, a gente passa para uma fase final de desmobilização, que inclui a transferência de conhecimento, caso o evento seja uma série, né, ele esteja dentro de uma sequência de eventos, de edições desse evento, então tudo que foi aprendido, tudo que foi definido, né, todas as informações elas são armazenadas para que o próximo evento já seja melhor. Também tem uma etapa de avaliação e uma etapa de feedback, que também esse é o principal momento onde a gente percebe o né, os pontos fracos, os pontos fortes, o que poderia melhorar, dependendo da amplitude dessa avaliação, a gente pode ouvir dos participantes, né, o que eles sentiram, os pontos bons, os pontos ruins, da parte interna também, a equipe, né, o staff do evento, também, geralmente o pessoal sempre tem informações, sempre tem pontos de vista bastante válidos, porque todo mundo que, né, depois de realmente ter vivenciado o evento, a gente sabe, uma pessoa sabe muito bem o que funcionou bem, o que não funcionou bem, se ela teve, né, se ela estava sobrecarregada em algum momento, se ela trabalhou menos do que imaginava, né, como de fato. E não só também essa fase de feedback, ela é necessária após o evento, mas ao longo de todo o processo, né, é bom a gente ter esse senso crítico. Aqui, dentro dessa, eu quero agora focar mais nessa segunda etapa, que eu falei, que é a etapa de planejamento, que talvez seja a etapa mais longa. A etapa de planejamento, ela pode ser subdividida em 3 momentos. Num primeiro momento, a gente tem que, uma etapa que a gente fala que o produto dele é um plano estratégico da área funcional. Só retornando aqui, desculpa um pouco, quando a gente fala em planejamento, em eventos, a gente tem que ter em mente que um evento ele é subdividido dentro, um comitê organizador, ele é subdividido em várias áreas funcionais. E nesse momento, nas áreas funcionais, o que significa uma área funcional? É uma área dentro do evento e que ela engloba parte de todas as atribuições e todas as responsabilidades para que o evento seja exitoso. Então, por exemplo, num torneio, num campeonato de futebol, né, um exemplo aqui básico, nós temos a área de competição, que é a área que, como a Gabi mencionou, eu já trabalhei em alguns eventos internacionais. A área de competição é a área que é responsável, por exemplo, desde a manutenção do gramado, a supervisão, né, da manutenção do gramado, até os vestiários, até a própria, né, a utilização, a própria apresentação dos vestiários. Também a gente é responsável pelos centros de treinamento, todo o material, o equipamento esportivo, de fato, as bolas que vão ser utilizadas nas partidas, os jalecos que vão ser utilizados pelos jogadores reservas. Essa seria, por exemplo, a área funcional de competição. Outra área importante por exemplo, a área de marketing, toda a parte de marketing, patrocínio, toda a questão de ativação, de contratos de patrocínio, essa parte de marketing é responsável. Então, um evento ele tem inúmeras áreas funcionais. No caso aqui nosso de eventos virtuais,
eventos do Gesporte e não Gesporte. Por exemplo, nós teríamos a área da etapa científica, então, que é uma comissão ali, uma equipe, um grupo de pessoas que é responsável por todas as operações, todo o planejamento da etapa científica, desde como é feita o envio, a solicitação, né, o envio a submissão de trabalhos, toda a parte de avaliação, de divulgação dos resultados, a apresentação no evento. Uma outra etapa também é a área de, querendo ou não, a área de marketing. Hoje em dia, qualquer evento tem uma área de marketing. Então, que significa? É a produção dos flyers, a produção a parte toda visual, os sites, a comunicação por meio de mídias sociais, toda essa parte de marketing, isso seria a área funcional. A gente também teria, por exemplo, uma área de serviços aos palestrantes. Isso é uma área também bastante crítica, porque é um momento em que é a forma de um evento, por exemplo, o evento que vocês vão realizar, e que a maioria dos eventos que o Gesporte organiza, a gente depende dos palestrantes, então a gente precisa ter uma área exclusiva, uma sessão dedicada ao melhor atendimento, né, aos palestrantes, para que eles se sintam bem acolhidos, bem informados e que eles se motivem a entregar um ótimo conteúdo para os nossos eventos. E também, por fim, a área de transmissão, principalmente em eventos virtuais. A área de transmissão, ela se torna chave dentro de um evento, porque é tudo virtual, então tudo depende de fato da transmissão. Um último ponto aqui, antes de continuar, é que quando eu falo que as áreas são importantes ou que elas são chaves, eu não quero dizer que uma é mais importante do que a outra. Não existe essa história de uma área funcional é mais importante do que a outra, é mais prestigiada do que a outra. Para que um evento, é como se fosse uma partida de qualquer esporte, para que a vitória seja alcançada, né, para que os objetivos sejam alcançados, toda a equipe, todo mundo envolvido tem que estar bem alinhado, tem que estar funcionando bem. Então, é realmente um trabalho equipe. Um evento, qualquer evento, para que seja exitoso, ele tem que ser um bom trabalho, ele é fruto de um bom trabalho em equipe. Não é possível você fazer um evento sozinho, uma pessoa só. É algo muito complexo, são muitas coisas ao mesmo tempo. Agora sim, passando aqui mais detalhando essa área de planejamento, ele consiste em 3 etapas, basicamente. A gente inicia com um plano estratégico, depois a gente vai para um conceito mais operacional, por fim, uma etapa de plano operacional de instalação. Aqui, assim, tentando ser o mais abrangente possível, quando eu falo instalação, não precisa necessariamente ser a instalação física, pode ser a plataforma virtual onde a gente vai utilizar, onde a gente vai produzir e transmitir o evento e realizar o evento. Então, são 3 momentos distintos da fase de planejamento, e eu vou aqui, eu vou falar mais um pouquinho mais para frente. Dentro da área de transmissão, perdão, o que cada área abrange, em cada momento desses aqui, o que abrange. Mas uma outra coisa também, finalmente, aqui que eu queria falar, é que, por fim, igual eu falei agora do trabalho em equipe, as áreas funcionais, o início do planejamento é feito em cada uma das áreas, mas essas áreas elas têm que conversar entre elas, e em algum momento elas têm que ser integradas, para que você chegue de fato na instalação, no momento de operação nas instalações. Ou seja, não adianta nada uma equipe de transmissão fazer um trabalho primoroso de planejamento, de operacionalização, se
uma outra área funcional, por exemplo, serviços aos inscritos, não estiver sabendo de nada, não souber como vai funcionar como chama, gente? Fugiu o nome. A transmissão. Por exemplo, um outro exemplo que talvez seja mais claro. A gente pode, a área de transmissão pode programar uma palestra de uma forma perfeita, mas se a área funcional de serviços aos palestrantes não informar aos palestrantes qual é o horário que ele deve acessar a plataforma ou chegar ao auditório que seja, não funciona, não vai acontecer o evento, porque a gente não vai ter o palestrante lá. Então, é isso que eu quero dizer, que por mais que o planejamento seja feito por áreas, o evento só acontece se as áreas se integrarem, se elas trabalharem em conjunto. Então, repito, o que eu já disse anteriormente, mas que eu ainda vou repetir mais lá para frente, de novo, porque acho que é o mantra. Um evento exitoso só ocorre se a equipe estiver integrada, se estiver trabalhando, se comunicando bem. Bom, agora que eu vou passar mais, né, especificamente para a área de transmissão, que de fato, o que eu vim aqui para dizer. Eu vou seguir também essas 3 etapas. Eu vou explicar uma por uma o que a transmissão, o que essa área funcional de transmissão precisa e realiza em cada uma dessas 3 etapas. Bom, num primeiro momento, que é o planejamento estratégico, né? O plano estratégico nada menos do que definir e tirar as dúvidas básicas e mais gerais do que a transmissão tem que agregar. Então, por exemplo, nesse momento a gente tem que entender qual é o objetivo da transmissão, o que a gente tá pretendendo fazer ao transmitir aquele evento. Por exemplo, a gente está tentando transmitir um conteúdo técnico. Ok, a gente tá querendo uma coisa mais de entretenimento, a gente está querendo algo mais de engajamento com o público, ou a gente quer uma mistura de tudo isso? Qual que é o objetivo, de fato, dessa transmissão e do evento? Uma outra coisa que é importante, quais são os parâmetros e quais são os números, né, os quantitativos para essa transmissão? O que eu quero dizer aqui vão ser quantas horas de evento? Quantas pessoas vão participar do evento? A gente tá trabalhando para um evento, por exemplo, ao vivo ou algo gravado? A gente só vai reproduzir. Então, por exemplo, na questão de eventos técnicos científicos, a gente vai ter etapas científicas, são quantos trabalhos, mais aproximadamente, que vão ser apresentados? Para a gente começar a ter uma ideia o que vai ser o evento e o que a gente vai ter que organizar de fato, o que a gente vai ter que planejar. Uma dúvida que é essencial, a gente tem que ser respondida. Qual ou quais plataformas serão utilizadas? Como que você... E acho que uma coisa que, a partir desse momento aqui, já está ficando claro, é que uma pergunta ajuda a responder a outra. Então, são perguntas meio que interligadas e uma vai completando a outra. Então, uma outra coisa que é essencial, qual vai ser o nível do serviço oferecido? Quando eu digo nível do serviço, é o seguinte, como que eu posso explicar isso para vocês? Qual é o serviço oferecido? Ele vai ser um serviço mais standard, ele vai ser um serviço premium, como, por exemplo, fazendo uma analogia aqui, a gente vai comprar uma passagem para um voo de longa duração. Você quer um serviço de primeira classe, você quer um serviço de classe executiva ou você quer um serviço de classe econômica? Então,
Isso aqui para transmissão é a mesma coisa. A gente quer, por exemplo, uma transmissão em Full HD, vamos supor, 4K ou não. Esses são você quer um atendimento mais personalizado e mais individual ao palestrante, você quer ao inscrito também a mesma coisa. Então, são várias, isso que eu quero dizer, eu não sei se eu consegui ser tão claro aqui, mas o nível de serviço é isso. O que vai ser de fato oferecido e como vai ser oferecido. Uma outra dúvida, né, uma outra questão que deve ser respondida nesse primeiro momento existem parceiros para essa transmissão, para esse evento? Se sim, quais são as premissas? Por exemplo, a gente vai produzir o conteúdo e transmitir e, de fato, né, divulgar esse conteúdo, ou a gente só vai produzir e passar o sinal para uma outra instituição, um outro órgão, que aí sim vai transmitir? Como que vai ser feito isso? Caso exista, por exemplo, um exemplo aqui, já me adiantando um pouco, por exemplo, a sessão solene aos 50 anos do CO que a gente fez, o Gesport realizou. A gente só produziu o conteúdo. Quem de fato transmitiu foi a UNB-TV. Então, a UNB-TV foi nossa parceira aqui nesse momento. E a partir do momento que nós tínhamos a UNB-TV, o que a UNB-TV pedia, demandava da gente, e quais eram as condições dela? O que a gente deveria oferecer, como que deveria ser feito? Então, nesse momento já de desenvolvimento de um plano estratégico, isso já tem que ser necessário. E, finalmente, qual é o cronograma a ser seguido? Porque essa etapa de planejamento estratégico ela tem que ser realizada até no mais tardar até o momento inicial do evento. O plano estratégico ele não é desenvolvido ao longo do evento. Ao longo do evento ele já tem que estar pronto. Quanto antes ele estiver pronto, melhor. Então, para que essas metas sejam cumpridas, a gente precisa ter um cronograma. Já num segundo momento, que é o de conceito, mais de conceito operacional, é um momento em que a gente realmente define as coisas e todas as características dessa transmissão e da operação da transmissão e realmente coloca num papel. A gente coloca num papel para deixar tudo muito claro e a gente já divulga essas informações. Então, por exemplo, nesse momento, já a definição da estratégia de transmissão ela já é definida. Ou seja, a gente já tem que ter detalhado, bastante definido qual vai ser a plataforma a utilizada, mais de uma plataforma, em quais momentos cada uma vai ser utilizada, como vai ser utilizada. A gente vai definir também os consumidores. Aqui é um momento muito importante que essa definição ela é melhor feita caso as pessoas que estão desenvolvendo essa operação, estão realizando todo esse planejamento, elas pensem enquanto consumidores, enquanto audiência. Então, por exemplo, uma coisa que é importante, a gente acredita que o evento vai ser mais assistido pelo computador ou mais pelo celular? Ou seja, numa tela menor ou numa tela grande? Isso é uma coisa que influencia muito, porque caso seja no celular, não adianta colocar coisa minúscula, muita coisa escrita, uma coisa muito detalhada, porque a imagem é pequena. Então, tem que ser algo mais clean, mais abrangente. A forma de apresentar o conteúdo, né, tem que ser mais abrangente, mais clean, mais limpa. Aqui também a gente tem que definir definir os serviços que serão prestados e quais são os níveis de serviço. De fato, a gente tem que estar muito claro o que tem que ser alcançado em cada um desses serviços. A gente define aqui, de modo geral, quais são os princípios e políticas. A gente vai fazer ao vivo? A gente não vai fazer ao vivo? É um misto disso? Essas ideias, assim, esses princípios, a gente vai fazer algo mais formal, mais informal? É uma coisa bem mais... que, de novo, a gente já falou, a gente já aborda esses temas num primeiro momento de plano estratégico, mas aqui, de fato, é definido e é posto no papel.
Um outro aqui também é um momento muito importante, que é a definição de requisitos técnicos e humanos. Então, a gente define quantas pessoas serão necessárias, quais são os postos que deverão ser ocupados. A gente vai utilizar, a gente precisa de computador, a gente precisa de uma rede a cabo, uma conexão a cabo, Wi-Fi, câmera, microfone. Todas essas coisas, elas são bastante importantes, elas são necessárias, triviais para uma transmissão exitosa. E também a gente precisa fazer um estudo de análise de risco para que sejam definidos os principais riscos e desafios. Nesse momento aqui de conceito operacional, ele é uma visão geral. Nada é muito detalhado, mas tudo tem que ser muito bem definido. A gente não vai definir, a gente não vai detalhar ao ponto de quantos microfones serão utilizados, nada muito específico, a sequência do negócio. Mas a gente tem que saber, vamos precisar de microfones, vamos precisar de câmeras, vamos precisar, por exemplo, a audiência, a gente vai precisar de pessoas que vão conversar com a audiência, que vão dar um retorno. A gente precisa ter muito bem definido como que, o conceito geral realmente da operação, da transmissão. E, enfim, passou, né? Passou. Opa. Pronto, agora passou. E, finalmente, a gente entra já no momento aqui de um plano operacional, de fato. E aí, sim, quando a gente chega nessa etapa, ela já é aquela etapa em que não só a equipe de transmissão trabalha, mas também a gente tem que divulgar as informações para as outras áreas, e a gente é um momento em que o máximo de detalhamento das atividades e da operação é necessário. Aqui realmente é o momento de esmiuçar e colocar nos mínimos detalhes tudo que vai ser feito. Então, sendo aqui mais pontual, detalhando de fato mais, é o momento em que a gente tem que fazer um máximo detalhamento da transmissão. Então, a gente cria, digamos, um roteiro, a gente vê como que vai ser feito minuto a minuto, o que vai acontecer. A gente também tem um máximo detalhamento das atribuições dos membros da equipe. Então, se antes a gente tinha definido quais são as posições que vão ser necessárias, aqui a gente tem que detalhar ao máximo o que cada uma dessas posições é responsável. Também a gente tem que fazer um máximo detalhamento das atividades a serem realizadas. Ou seja, essas posições, como elas vão realizar essas atividades, como elas vão de fato operar. Então, quais são como vai ser feito. Também a gente faz um máximo detalhamento das escalas de atuação. Então, num evento mais longo, a gente não consegue ficar ali 20, 30 horas direto olhando para trabalhando. Então, a gente tem que fazer escalas, a gente tem que fazer revezamentos. Então, a gente tem que detalhar muito bem como que vai ser feito esse revezamento. Quem vai fazer o quê, como que vai ser essa passagem de bastão, né, digamos assim, durante esse revezamento. Também é um momento aqui de compartilhamento de informações, não só internamente, mas com as demais áreas, a fim de que seja feita uma compatibilização de operação. Ou seja, foi aquele exemplo que eu falei um pouquinho mais cedo. Não adianta nada a equipe de transmissão preparar uma palestra, sendo que a área de serviços aos palestrantes não informou ao palestrante o horário. A gente também fazendo uma conexão aqui com o que a Amanda falou na terça-feira, em relação ao cerimonial. Não adianta nada a equipe de transmissão ter um vídeo, assim, estar preparada para transmitir um vídeo em algum momento, sendo que o cerimonial não está sabendo que tem um vídeo e, portanto, o cerimonial, a mestre de cerimônias não vai chamar o vídeo, vamos assim dizer, ela não vai informar que aquele é o momento do vídeo.
algo também mais simples, mais trivial, digamos assim. A gente não adianta nada a gente utilizar a plataforma Zoom para fazer uma palestra, sendo que o cerimonial não é informado, por exemplo, que os microfones de quem estiver ouvindo tem que estar fechado. Então, ela tem que informar isso. Às vezes, o microfone e a câmera, talvez, dependendo, né, do evento. Então, realmente, esse é um momento em que a gente tem que transmitir a informação para todos, para que aquele trabalho de equipe que eu já falei anteriormente, ele seja, de fato, possibilitado. E, por fim, também aqui é um momento em que a gente estabelece um cronograma para treinamentos, para testes e para ensaios. Para eventos de transmissão, assim, esses eventos virtuais, treinamentos, testes, ensaios, eles são extremamente importantes, porque realmente é uma sequência de acontecimentos, né? É uma chuva ali de acontecimentos que um depende do outro. Então, caso isso não esteja muito bem organizado, muito bem conectado, né? Muito bem ensaiado, não acontece. E para eventos virtuais, digamos que é tudo muito rápido, é tudo muito volátil, de certa maneira. Então, um evento pode começar com 100 pessoas assistindo, caso aconteça um problema de continuidade, né, de andamento ali, um vídeo que não funciona bem no momento, um microfone que não funciona bem, aquela audiência pode cair abruptamente, assim, num piscar de olhos. Então, é muito importante essa questão de treinamento, de testes, de ensaios. Só tomar uma água aqui antes de prosseguir. Antes da gente prosseguir aqui, uma coisa que eu gostaria de falar é que para essas 3 etapas, para tudo isso aqui que eu apresentei aqui agora, para esses 3 momentos, não basta a gente definir, a gente trabalhar e estabelecer essas políticas, essas ideias, se a gente não apresentar as demais áreas e a gente não receber uma forma de, digamos, aprovação por parte das outras áreas e, caso em eventos maiores, por exemplo, a gente tem uma diretoria executiva, um nível superior, digamos assim, dentro do comitê organizador, a gente necessita da aprovação dessas áreas, dessas instâncias superiores, para evitar retrabalho, para evitar desencontro, desinformação. Então, é muito importante sempre que, enquanto estiver realizando esse momento de planejamento, que tudo seja informado, tudo seja apresentado. Não é também que eu falo assim, às vezes a gente tem uma ideia de que a gente precisa fazer tudo, chegar até, digamos aqui, o plano operacional, já ter tudo nos mínimos detalhes, antes de apresentar, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo de vocês aqui. Não é que o evento de vocês têm que definir tudo, até os mínimos detalhes, antes de apresentar para o professor Paulo. Ao longo do semestre, é por isso que vocês fazem muitas reuniões e estão sempre conversando com ele, vocês vão apresentando o andamento, porque caso algo já não esteja indo conforme o previsto, ou conforme o desejado por essas instâncias superiores, aqui no caso eu digo o professor Paulo, que tem essa função, de uma certa forma, vocês não vão perder tempo, vocês não vão perder energia, trabalho, seguindo numa direção errada. Então, vamos supor, entre vocês, se tem alguém que está responsável pelo escrever o projeto, né, de escrever e digitar o projeto, não adianta nada a pessoa ir escrever informações totalmente erradas, totalmente desencontradas com o que o pessoal, a pessoa que está lidando com o palestrante e está informando ao palestrante.
Então, é isso que eu quero dizer, que vocês sempre precisam estar em contato, né, em comunicação constante. Aqui já vou partir aqui para um momento mais, que eu vou tentar ser um pouquinho mais breve, que eu vou dar exemplos básicos, práticos do que dentro aqui de eventos do Gesport, e algum, no caso também fora do Gesport, alguns exemplos e algumas ideias, né, coisas que foram feitas. O primeiro exemplo que eu quero abordar aqui é em relação à 10ª JGsport, a 10ª Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte, que foi um evento Gesport que a gente realizou em novembro do ano passado, e foi um primeiro evento dentro do Gesport em que todo o planejamento, toda a concepção do evento foi realizada já num contexto pandêmico. Em maio, se não me engano, o Gesport já tinha, juntamente com o CREF 7, já tinha organizado o 10º Concref 7, mas o evento foi em maio, então já estava quase tudo pronto, em março, quando começou a pandemia, então foi uma adaptação ali de última hora, devido à pandemia, mas, de fato, o primeiro evento totalmente realizado num contexto pandêmico foi a JGsport. Então, era um contexto totalmente novo, então a parte de um planejamento, então assim, não existia antecedência, não existia nenhum exemplo prévio sobre como deveria ser feito. Como vocês podem ver aqui, o início do planejamento foi em março, mas de fato muita coisa começou a acontecer entre abril e maio, já num contexto pandêmico. E aqui dentro, falando da área de transmissão, já está mais aqui para baixo, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas já está aqui mais no meio aqui da planilha. Ali o planejamento operacional, ou seja, toda a transmissão ela entrou dentro dessa área de planejamento operacional, que foi iniciado no final de maio. E a gente foi até basicamente o evento começar. E assim, aquela coisa, a gente não sabia direito qual plataforma a gente ia utilizar, como que ia ser feito, é possível fazer ao vivo, não é? Então foi um momento realmente de muito estudo e em que o plano estratégico foram muitas e muitas reuniões para definir, para discutir sobre isso, como poderia ser feito. A gente, por exemplo, dos trabalhos que a gente fez no início, a gente fez um estudo de plataformas disponíveis, né, disponíveis na internet, de transmissão. Então, no total, nós avaliamos 15 plataformas distintas e a gente resumiu e fez como se fosse um quadrinho desse aqui para cada uma dessas 15 plataformas. Então, aqui a gente dá um exemplo, a gente pegou o nome da plataforma, quantos participantes são possíveis lá dentro, espectadores, tem um limite ou não tem? A gente pode incluir em sites ou não? A gente pode transmitir por meio de sites ou não? Quanto tempo até de transmissão a gente pode ter? É possível ter a gravação? Tem custo? Não tem? É possível fazer o download? Quais são as formas de interação, de engajamento? Então, nós fizemos um amplo estudo dentro do Gesport. Por fim, eu falei 15, me perdoe, foram 14. Então, por fim, a gente chegou nessa conclusão, após analisarmos aqui 14 plataformas, 7 gratuitas e 7 pagas, nós chegamos à conclusão que para a JGsport, que era um evento de aproximadamente 20 horas de transmissão, que a gente queria tudo online, com basicamente mesas redondas e uma etapa científica, a gente chegou à conclusão que o StreamYard seria a plataforma mais apropriada para a produção do conteúdo, né, desse evento, por meio também de transmissão, e a gente transmitiria pelo YouTube, pelo canal do Gesport. Então foi assim, foram, não sei, a gente deve ter ficado um mês para chegar a essa conclusão, mas a gente nós fizemos muitos testes preliminares. E também uma coisa que foi importante para esse evento é que a gente tinha a parceria do CEV, que é o Centro Esportivo Virtual, que é uma instituição
externa, né, ao Gesporte, externa ao NB. Então, como a gente tinha o SEV como parceiro, a gente entrou em contato com eles e eles afirmaram, eles já tinham uma certa experiência em eventos online, em eventos virtuais, eles já tinham utilizado o StreamYard, então nós realizamos workshops com o SEV, com a equipe do SEV, muitas dicas de eventos, até eu fui convidado, eu participei da transmissão, nos bastidores, eu fiquei nos bastidores de uma transmissão de um evento do SEV para ver como que funcionava. Então, isso que é a transferência de conhecimento, né, que é algo muito importante. A gente foi possibilitado devido foi possível graças à parceria com o SEV. Uma outra coisa também, aqui já numa etapa de conceito, né, de mais conceitual da operação, a gente definiu uma estratégia de que, como era um evento longo, nós faríamos às 19 horas de transmissão, a gente dividiria em 4 sessões, e como a gente não tinha experiência, ninguém se sentia realmente capaz, ninguém tinha vivenciado um evento desse tamanho, dessa magnitude, a gente definiu que faríamos um ensaio geral com exatamente também a mesma duração do evento. Então, e a gente fez nos mesmos dias da semana, nos mesmos horários, tudo o mais fidedigno possível ao evento real. Então, com uma semana de antecedência, a gente praticamente realizou um evento teste completo, uma JG Sport completa, justamente para testar e para mitigar erros, mitigar falhas, e como uma forma final também de capacitação do pessoal. Acho que essa aqui foi uma estratégia, olhando para trás agora, foi uma estratégia mais do que acertada, porque tudo que poderia ter dado errado, de muito grave, no evento, a gente deu errado no ensaio geral. Então, retomando mais ou menos o que a Amanda falou na terça-feira, esse jogo de entra vídeo, sai vídeo, a mestre de cerimônias chama um vídeo, chama um palestrante para dizer fecha a câmera, abre câmera, microfone, dá um feedback de que o compartilhamento tá sendo tá perfeito. Tudo isso a gente não tinha experiência. Então, por exemplo, no ensaio geral da cerimônia, da solenidade de abertura, a primeira vez que a gente falou valendo, não rodou, não funcionou nada. A Amanda, ela ficou parada assim, esperando acontecer, e a gente aqui da transmissão ficava esperando ela falar. Então, por fim, a gente parou a solenidade de abertura, a gente fez realmente uma reunião a mais para falar, olha, vai ser assim, assado, vamos lá, teste 1, teste 2, take 2, take 3, e vamos indo até que deu certo para chegar no para valer e funcionou perfeitamente. Agora aqui um outro exemplo, por exemplo, agora mais recente, do Combrace, do 22º Combrace Conice. Um evento que ainda está acontecendo, ele vai até dezembro, são 2 semanas, mas a primeira semana foi a semana passada, uma semana inteira de eventos, de atividades. A estratégia do evento era de apenas associados do CBCE podem participar do evento. Em algumas atividades, ela vai ser liberada a não associados. Tá, então como que a gente vai fazer esse controle de que só associado tenha acesso ao conteúdo? Então, a gente definiu essa estratégia aqui. Essa aqui é um conceito operacional geral do evento. A gente utilizou também o StreamYard em várias atividades, em algumas outras a gente usou o Zoom Webinar. Em ambos os casos, a gente compartilhava aquela imagem gerada para o canal do YouTube, do CBCE, né, que era a chancela do evento, que chancelou o evento. E, por fim, para que fosse possível, só que a gente manteve o canal do YouTube como uma transmissão não listada, então a gente as pessoas não tinham acesso, a gente não divulgou o link dessa transmissão, e por fim a gente incorporou essa transmissão ao vivo do YouTube dentro do canal dentro do site do CBCE.
dentro da área do associado do CBCE no site. Então, apenas aqueles associados que estivessem em dia, que tivessem com acesso regularizado ali dentro do site, poderiam ter acesso à transmissão. Ou seja, essa foi a ideia geral. Vocês conseguem ver aqui, e aí a gente colocou embaixo onde que cada um vai participar, ou onde que cada um vai assistir. Então, no caso, por exemplo, do StreamYard, no StreamYard ninguém assistia. Lá a gente só realmente produzia o conteúdo. Para não associados, apenas a abertura oficial do evento foi disponibilizada para não associados. Então, os não associados, eles tiveram acesso ao link do YouTube. Os associados assistiram por dentro do site. No caso do Zoom Webinar, que era assembleias, reuniões, foi utilizado o Zoom Webinar, os associados votantes, eles ficavam dentro do Zoom. Os que não eram votantes, eles assistiam a transmissão pelo site do CBCE. Então, como vocês podem ver aqui, não tem um detalhamento mais geral, mais conceitual, como que funciona a transmissão do evento, como que vai ser. E aqui, com esse esqueminha, a gente consegue ver, por exemplo, onde estão os maiores riscos, onde pode estar, né, onde que a gente tem que ficar de olho para mitigar erros. Por exemplo, como vocês podem ver, tem uma etapa de compartilhamento e tem uma etapa de incorporação. Então, é um momento de risco. Por exemplo, o compartilhamento do StreamYard ou do Zoom para o YouTube é uma área é um momento ali, uma etapa crítica. Então, a gente precisava de pessoas atentas e totalmente com uma atribuição de acompanhar esse compartilhamento para que ele não tivesse nenhum erro. Incorporação ao site do CBCE é a mesma coisa. A gente definiu que a gente necessitava de uma pessoa exclusivamente dedicada a essa incorporação e o monitoramento dessa incorporação. E, por exemplo, e aí vai que dá erro, vai que aconteça algum problema. Essa pessoa, ela já tinha que ter já tem que ter o acesso ao site do CBCE, então, ou seja, tem que ser um programador, uma pessoa mais habituada a esse ambiente de programação para resolver problemas. Isso já mais num nível mais operacional, de plano operacional. Por fim, aqui, outro exemplo, por exemplo, do Concref 7, o 11º Concref 7, que a gente realizou em maio. O 11º Concref 7, ele é um evento muito parecido, na sua estrutura, ele é muito parecido com a 10ª JG Sport. Então, muito do que a gente usou para a JG Sport, para a 10ª JG Sport, a gente também a gente aproveitou aqui para o 11º Concref 7 e melhoramos. Por quê? Porque lá na JG Sport, a gente fez uma pesquisa, uma avaliação interna com todo mundo da equipe, todo mundo do comitê organizador, ouvindo, né, os feedbacks de todo mundo, e onde a gente percebeu que tinha mais dificuldades, onde a gente tiveram mais imprevistos, a gente tentou melhorar aqui para o 11º Concref 7 e a gente conseguiu. Por exemplo, aqui um detalhe também. Vocês lembram que antes, lá atrás, a gente tinha feito um ensaio geral, mas a gente tinha feito um ensaio geral como se fosse o evento inteiro. Então, a gente ensaiou por 19 horas, algo que é muito desgastante para uma equipe que já vinha desgastada de tantos meses de planejamento. Então, a gente se sentiu confortável para fazer o quê? A gente não faz um ensaio geral de 19 horas, mas vamos fazer um ensaio geral de 6 horas. E a gente engloba todas as atividades do evento de uma maneira mais reduzida e a gente dá um foco maior àquilo que a gente não testou na JG Sport, o que a gente sentia mais inseguro. Então, por exemplo, na JG Sport a gente não teve solenidade de entrega de prêmios. Aqui no Concref a gente tinha, então vamos ensaiar bonitinho, como se fosse no dia realmente a solenidade de entregas. Então, a gente conseguiu, de fato, otimizar o nosso tempo, os nossos esforços, mas nunca, é uma coisa que eu já falo
por experiência, nunca façam um evento sem ensaiar. Nunca vão sem ter ensaiado, sem ter se preparado antes. A Amanda falou isso também na terça-feira, que a chave para um cerimonial bem entregue é conhecer o texto, é ler o texto inúmeras vezes, é ensaiar. Aqui, para a transmissão também. É a mesma filosofia. E também aqui, no caso do Concref, retomando isso que a gente aprendeu muito da JG Sport e a gente aplicou aqui no Concref, o que a gente definiu? A gente definiu uma nova estrutura para um comitê organizador, que atendia às necessidades de um evento virtual. Então, a gente definiu que a etapa científica tinha que ser uma área funcional específica. E aí, aqui, dentro da área da etapa científica, algo que antes não existia, mas que agora, por exemplo, é a área de audiovisual, porque a gente definiu que os vídeos seriam enviados, a gente ia editar os vídeos e transmitir no dia. Então, a gente precisava ter esses vídeos e é um trabalho árduo, demorado. A gente tem a área de marketing, como sempre. Serviços de programação, de fato, é aquela coisa de entrar e manter contato com o pessoal da comissão científica, os palestrantes, o próprio comitê organizador definia a programação. A gente também definia uma área funcional que é de serviços aos inscritos, ou seja, desde a inscrição, uma área responsável, desde a inscrição a definir, estabelecer o sistema de inscrição até enviar o certificado. E, por fim, a gente definiu também que a gente percebeu que a transmissão ela deveria estar dentro de uma área um pouco maior, mais abrangente, que a gente chamou de operações, que engloba cerimonial, que foi o que a Amanda falou na terça-feira, engloba toda a produção do conteúdo, né, dos vídeos, engloba também a produção das vinhetas, porque não adianta nada ter uma equipe destinada às vinhetas, mas uma equipe que não conhece a plataforma, então não está, né, a par de resolução necessária, proporção, em relação a áudio, né, a qualidade do áudio. Uma coisa que acontece muito em vídeo, em transmissão de eventos virtuais, é em questão de direitos autorais. Então não adianta nada a gente produzir uma vinheta linda, mas colocar uma música que ela é protegida, né? Ela é protegida de alguma maneira, mas aí você transmite e aí depois o vídeo é retirado, por exemplo, do YouTube por conta da música utilizada. Então, a própria comunicação interna dentro do StreamYard, porque a gente definiu também que nós utilizaríamos o StreamYard, e também a comunicação no YouTube, que é realmente a operação no chat do YouTube. Que talvez o Lucas, que participou, acho que o Lucas está aqui, né, com a gente aqui agora, ele vai saber muito bem falar sobre isso, mas por mais que, pelo organograma, por exemplo, ele estivesse aqui dentro da área funcional de operações, o Lucas teve muito mais contato com a equipe de serviços ao inscrito, porque era para que eles falassem uma única língua. Então, antes do evento, o Lucas esteve muito em contato com o pessoal de serviços ao inscrito. Durante o evento, ele ainda manteve contato com o pessoal de serviços ao inscritos, mas, por exemplo, quando tinha um momento de credenciamento, tinha que ser divulgado ao vivo que a plataforma para o credenciamento já estava disponível, o link já tinha sido compartilhado. Então, ele entrava em contato com a agente de transmissão para que a gente incluísse na transmissão a informação, né, do credenciamento. Então, é aquilo. É todo mundo conversando e todo mundo, né, alinhado para que o 11º Concref 7 pudesse ter, né, ser entregue de maneira exitória. Então, outra coisa aqui, que eu falei já de plano operacional, a gente teve que detalhar todas as atribuições. Então, dentro do cerimonial, a gente colocou todas as atribuições. Em alguns casos, a gente detalhou um pouquinho mais como ou não fazer. Para cada uma dessas atribuições aqui, a gente precisa treinar a equipe. Então,
pegando um exemplo aqui, a função que a gente definiu como imagem StreamYard, que é o Rubens e a Tati eram os responsáveis, eles se revezavam. Eles eram, por exemplo, responsáveis por clicar no Go Live e End Broadcast no StreamYard. Tá, mas aí a gente fez um treinamento um dia com eles para que eles aprendessem o que isso significava e como fazer. Eles também eram responsáveis por incluir e excluir os palestrantes, tá? De novo, como isso é feito? Então a gente capacitou, teve um momento de capacitação deles disso. Isso foi feito em equipe. Também, por exemplo, no StreamYard, uma coisa que é muito importante em eventos são os links de acesso. Então, a equipe de transmissão, como a gente gera as salas, né, onde a transmissão vai ocorrer, né, os eventos, as atividades vão ocorrer, a gente é responsável por gerar esses links de acesso e o horário de acesso, mas a gente não é responsável basicamente, tecnicamente, para enviar esses links para os palestrantes. Então a gente tem que cria um documento, mais ou menos dessa forma aqui, onde a gente coloca os nomes de todos os palestrantes, a gente coloca o dia e o horário de acesso, e aqui é muito importante em evento virtual, levar em consideração diferenças de fuso horário, diferenças de horário. Então, vocês podem ver que aqui está sinalizado que é GMT-3, que isso é o horário de Brasília. Então, por exemplo, um dos palestrantes aqui, ele estava na Austrália. O terceiro aqui, o Carlos Eugênio Zardini Filho, ele fez a palestra, ele realizou a palestra da Austrália. Então, o próprio horário da palestra dele teve que ser definido para que a gente não fizesse com que ele se apresentasse às 2 da manhã na Austrália. Então, a gente tentou achar o melhor horário para ele. Só tomar uma água aqui, um segundo. E no caso do Carlos Ardini foi até engraçado, porque com 3 dias antes do evento, ele me avisou que estava com um alarme lá na cidade dele, na Austrália, de tufão. Então, a internet poderia cair. Então, acabou que com ele, o que a gente fez? A gente gravou a palestra dele e a gente tinha uma cópia da palestra dele feita aqui e a gente esperou no momento, para ver se realmente o tufão tinha chegado ou não. Porque se ele não tivesse internet, a gente transmitiria a palestra dele ao vivo e cancelaria perguntas e respostas. Mas aí acabou que o tufão não veio, a internet dele funcionou. Outro documento que é nível operacional, que são um documento de instruções para acesso e utilização do StreamYard que a gente enviou para todos os palestrantes. A gente produziu isso aqui, a equipe de transmissão produziu isso aqui, a gente verificou que estava tudo certo, a gente enviou para a equipe de serviço aos palestrantes e eles sim compartilharam com os palestrantes. Eles revisaram o documento, viram se estava compreensível, porque também às vezes corre o risco de um documento, para quem já está, né, familiarizado com aquela área, achar que está entendível, né, que está compreensível, mas quando uma pessoa de fora lê, ela não entende nada. Então a gente teve que ter essa precaução. A gente também, por exemplo, um outro documento que a gente gerou, que foi uma programação das palestras, para que a gente enviasse para os palestrantes, para que eles tivessem ideia de como ocorreria o evento. Então, por exemplo, no caso aqui da palestra do professor Amâncio Nuno, que ele estava em Portugal, a gente enviou para ele, né, o horário que ele deveria acessar o StreamYard. A gente deixou 15 minutos para que a gente passasse umas instruções finais para ele em relação à câmera, verificação, né, de imagem, de som, para que a gente pudesse tirar alguma dúvida dele. Repassar, por exemplo, esse próprio roteirozinho aqui a gente repassou com ele.
O horário previsto para o início era de 16h15, então a gente tinha uma vinheta de início que levava 1 minuto, então vocês podem ver aqui que 1 minuto depois já era a apresentação do palestrante pela mestre de cerimônias. O texto da mestre de cerimônias, o que ela tinha que ler, ela levava em torno de 4 minutos para ler o mini currículo, fazer a apresentação geral do evento. Então, a gente considerou 4 minutos para essa fala inicial. Depois, o palestrante, né, tinha um determinado tempo para uma exposição de ideias, depois perguntas e respostas, até o fim da mesa redonda. Então, isso aqui é um outro documento operacional, um detalhamento, né, da participação de um palestrante que a gente produziu, passou para a equipe de serviço aos palestrantes e eles mandaram para o palestrante. Por fim, aqui, já agora, eu quero entrar, digamos, no que é o mais, digamos, operacional possível, assim, eu falo que é o documento cerne da operação de uma transmissão. Eu vou utilizar o exemplo aqui da cerimônia de outorga de grau virtual do segundo semestre. Acho que ela ocorreu agora no final de agosto, se eu não estou enganado. E aqui eu quero apresentar para vocês o minuto a minuto dessa cerimônia. Se vocês se lembram que antes, quando eu falei em relação ao plano operacional, eu falei que tinha que ter um máximo detalhamento da transmissão. Quando a gente fala um máximo detalhamento, é isso aqui. É uma definição do minuto a minuto, para que fique claro para qualquer pessoa o que vai acontecer, como vai acontecer e em qual sequência vai acontecer as atividades, né, dessa transmissão. Então, aqui vocês podem ver, né, um minuto a minuto da cerimônia de outorga de grau, a data, 27 de agosto de 2021, o local foi Zoom online, o horário de acesso dos formandos, às 18 horas, o horário de acesso dos demais, ou seja, componentes da mesa de honra, professores homenageados, servidores homenageados, às 18h30, o horário previsto do início da cerimônia, às 19 horas, e a transmissão realizada pelo YouTube. Então, um evento, a transmissão estava prevista para começar às 19 horas, a primeira coisa que aconteceu naquele dia foi, vocês podem ver aqui já na segunda linha, na segunda coluna, que foi às 17h30, toda a equipe de transmissão deveria acessar o Zoom, a reunião Zoom com o link já compartilhado. Quando vocês veem aqui que a gente tem o horário, também à esquerda a gente tem uma coluna que chama fluxo. O que é o fluxo? O fluxo é como se fosse a gente fugiu o nome. É um eixo temporal, uma linha do tempo, para que a gente tenha uma ideia em relação a algum ponto específico, algum ponto notável, alguma marca notável, quanto tempo antes ou depois desse momento as coisas vão acontecer. Para eventos virtuais, a gente sempre, com eventos que a transmissão, né, ocorre, para eventos virtuais, geralmente, esse eixo, esse ponto notável, esse minuto zero, é quando a transmissão é iniciada. Então, o que significa aqui, nesse fluxo? Que 1h30 antes do início da transmissão, ou seja, 1h30 antes das 19 horas, ou seja, às 17h30, a equipe de transmissão ela deveria acessar o Zoom. A gente tem, por exemplo, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas a próxima atividade, todo mundo entra, a gente ficava ali esperando todo mundo entrar, uma conversa mais informal. 20 minutos depois, ou seja, 1h10 antes do início da transmissão, a gente fazia uma última revisão do passo a passo. 5 minutos depois, a gente já criava salas simultâneas para treinamento. E aí, por exemplo, como a gente estava no YouTube, a gente precisava de alguém, a gente tinha uma pessoa lá
para digitar, para ficar em contato, né, em comunicação com a audiência. As pessoas deveriam estar logadas no site, no e-mail do Gesport, no canal do YouTube do Gesport. Ou seja, às 17h57, 1h03 antes do início da transmissão, essa pessoa ela deveria fazer o login ao e-mail para ver se está tudo certo. Faltando 1h01 para o início da transmissão, ou seja, faltando 1 minuto para que os formandos entrassem, a gente fazia um anúncio de 1 minuto. A gente também tinha aqui às 19 horas, 1 hora antes, o início de acesso aos formandos. E assim vai. Não vou mostrar tudo, mas é tudo uma linha do tempo. Aqui, ó, vocês podem ver todo o evento, ele está aqui nesse passo a passo. Por exemplo, a gente produz sempre um vídeo de abertura da cerimônia. Então, vocês podem ver que aqui, ó, a gente coloca aqui, ó, faltando 2 minutos para o início, aqui, ó, o ponto 0 que eu falei, é aqui, ó, início da transmissão pelo YouTube, é 00, vocês conseguem ver aqui. Faltando 2 minutos, ou seja, às 18h58, a gente tinha que preparar esse vídeo, o vídeo tinha que estar pronto para dar o play para que começasse. E aí, aqui vai, a gente coloca, a mestre cerimônias apresenta a mensagem de boas-vindas, informações gerais, ela vai compondo a mesa. Então, é tudo um passo a passo, 1 minuto a minuto. Aqui, ó, depois de todo mundo ser apresentado, a gente vem para uma preparação do vídeo do hino nacional, para que o vídeo seja compartilhado aqui, mais para frente. Então, aqui é realmente bem descrito tudo que vai acontecer até o fim da transmissão. O fim da transmissão acontece aqui, a gente ainda tem um monitoramento da assinatura de APA, a gente tem uma reunião final de debriefing e um fechamento da reunião Zoom, que é a última etapa. Está encerrado. Por fim, aqui o que eu quero mostrar, em relação àquilo que eu falei, da compatibilização. E vai muito de acordo com o que a Amanda falou na terça-feira. Aqui está o minuto a minuto, mas vocês podem ver que nessa última coluna aqui, ó, de observações, a gente tem vários códigos. Por quê? Porque, teoricamente, a equipe de transmissão ela não é responsável por fazer os vídeos. Então, ela não é responsável por por produzir os vídeos da colação de grau. Então, como que a gente pode... qual é a estratégia que a gente adota para que a comunicação seja mais clara e que o erro seja mitigado? Os vídeos, eles são codificados, o título do vídeo. Então, a gente não vai lá e escreve... Por exemplo, a pessoa que fez, ela não vai lá e escreve assim, vídeo de abertura versão 2, versão 25, e manda para a gente. Não. Quando ela chega na versão final, que já está tudo pronto, ela vem aqui no minuto a minuto, ela vê que o código desse vídeo ele é VFF1, então ela vai lá e intitula aquele arquivo com esse nome e manda para a gente já com o nome final. E é óbvio, a gente aqui da transmissão, a gente faz uma conferência e a gente anota a duração do vídeo, como que é a imagem final e inicial, para que a gente conheça o vídeo e não seja pego assim, a gente tem que conhecer o vídeo, então a gente vê e revê o vídeo. E a mesma coisa para mestre de cerimônias. Tudo que ela fala e tudo que está aqui, a gente codifica com o que é o texto da mestre de cerimônias. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, aqui, ó, o que eu falei do vídeo do hino nacional. Então, no texto do cerimonial, a gente tem aqui o MC11. Ouviremos agora o hino nacional brasileiro, senhoras e senhores, todos em posição de respeito para a execução do hino nacional. Se vocês voltarem aqui no minuto a minuto e procurarem aqui, ó, MC11, vai estar, ó, mestre de cerimônias agradece e anuncia a execução do hino nacional brasileiro. Ou seja, esse aqui é o momento de compatibilização dos projetos. Isso aqui eu faço, né, a equipe de transmissão.
define esses códigos, a gente envia para a mestre de cerimônias, a mestre de cerimônias vai lá e coloca a codificação aqui nela e retorna para a gente. Ou vice-versa, depende de como funciona a dinâmica. Então, e aí no final, quando está tudo pronto, a gente junta esses documentos, faz uma última conferida para ver se não tem nenhuma não conformidade. E, enfim, o vídeo, o evento está pronto para ser transmitido. Que um outro exemplo, ó, aqui são, por exemplo, para essa colação de grau, esse aqui são os vídeos que a gente recebeu para transmitir. Todo o conteúdo audiovisual. Então, tem também aqui um SL1, que é uns slides que a gente tinha que apresentar, os 3 vídeos, todos já codificados. Então, já estava tudo, digamos, compatibilizado para que todo mundo fale a mesma língua. Isso é o importante. Quanto mais padronizado, quanto mais uniforme e quanto mais fácil é essa comunicação, melhor. Bom, acho que é isso. Espero que eu tenha sido claro aqui nas minhas ideias, tenha mostrado algumas ferramentas, algumas coisas para vocês. Agora acho que retorno a palavra para a Gabi, para que ela conduza aí um momento de perguntas e respostas.